Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Meus filhos, nós estamos continuando hoje com o segundo dia a meditação da pequena catequese sobre a virtude da esperança. Ontem nós dissemos que a virtude da esperança é uma virtude sobrenatural, teologal, pela qual nós, firmados na bondade das promessas de Deus, esperamos confiantemente a eterna salvação e as graças necessárias para conseguir chegar à nossa santificação e salvação. Dissemos também que o ato de esperança ele é necessário e nos obriga desde o princípio da vida espiritual até o momento, especialmente o momento da morte. Dissemos ainda que a esperança tem por objetivo os auxílios sobrenaturais de três coisas que de modo particular precisamos para alcançar a salvação, que eram o perdão dos pecados, o vencimento das tentações e a aquisição das virtudes e a graça de conquistar de Deus uma boa morte. Hoje nós meditaremos acerca dos motivos, das propriedades e dos efeitos da nossa esperança. Primeiro e mais excelente motivo da nossa esperança exatamente está fundado nas promessas de Deus. São os motivos da nossa mais alta esperança. A Sagrada Escritura nos oferece a cada página, por assim dizer, os mais poderosos motivos pelos quais nós deveríamos confiar inabalavelmente em Deus. Lá nos Salmos, no Salmo 17, o Senhor diz, o Senhor é o protetor daqueles que esperam nele. Ou no Salmo 24, que diz, aqueles que confiam no Senhor jamais se verão confundidos. E como a Sagrada Escritura também nos confirma, o céu, a terra passarão, mas as promessas de Deus, a palavra de Deus não passará. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, diz: nós devemos reter indeclinavelmente a confissão da nossa esperança, porque é fiel aquele que nos prometeu. Se Deus nos prometeu, Ele haverá de cumprir, e esse é o primeiro grande motivo da nossa esperança. O segundo motivo da nossa esperança é a vontade de Deus, a vontade que Deus tem de salvar a todos. Deus ama a todas as criaturas. O amor, ele se esforça para executar o que considera o bem para a pessoa amada. Portanto, se Deus nos ama, se Ele ama a todos os homens, Ele também deve querer, assim os santos pensavam, que todos cheguem à bem-aventurança, já que Ele, Deus, a bem-aventurança, é a razão da nossa esperança. E nós fomos criados para isso. Calvino, que é um grande blasfemo, ele chegou a dizer e a afirmar que almas teriam sido criadas por Deus para que fossem condenadas. Que o próprio Deus obrigaria certas almas a se condenar, porque Ele não teria criado todos para a salvação. Mas que, na verdade, só um grupo de pessoas é que poderiam se salvar. Na verdade, isso é uma grande blasfêmia, uma abominável blasfêmia. Calvino desenvolveu sua doutrina junto com a doutrina luterana e tudo seguiu, mas isso é terrível, uma blasfêmia terrível. São Paulo diz, na carta a Timóteo, ele diz lá no capítulo 2, versículo 4, todos os homens se salvem, chegam ao conhecimento da verdade. Todos nós fomos criados para a salvação. Nós podemos conquistá-la nos abrindo para ela. Mas se eu negar, de fato eu perderia a minha salvação. Mas como criação de Deus, nós todos fomos criados para a salvação. Portanto, segundo motivo é exatamente acreditar que Deus ele quer salvar a todos aqueles que Ele criou, porque os ama. O terceiro motivo da nossa esperança são os merecimentos que nosso Senhor Jesus Cristo alcançou para nós com a sua cruz. Se nós temos motivos justos para temer a morte por causa dos nossos pecados, ainda mais razões nós encontraríamos para esperar a vida eterna pelos merecimentos de Cristo, porque Ele tem maior virtude para nos salvar do que os nossos próprios pecados para nos condenar. Ele é o Filho de Deus. Jesus, ele toma sobre ele o decreto da nossa condenação, como diz São Paulo, ele apaga com o sangue dele
pregado na cruz, a fim de nós nos recuperarmos, né? E por essa maneira, pela esperança do perdão dos pecados, chegar à nossa eterna salvação. Por isso São Paulo, ou o autor aos Hebreus, diz, né, que nós deveríamos nos aproximar com confiança do trono da graça, certos, né, de que vamos alcançar a misericórdia e obtermos a graça. O trono da graça é a própria cruz de Nosso Senhor, que nós devemos abraçar com grande confiança. Não nos aterrorizar com as nossas misérias, porque é em Nosso Senhor que nós encontramos a riqueza e a graça da salvação. São Leão dizia que as vantagens que Cristo nos alcança pela morte dele são muito maiores do que os prejuízos que o demônio causa por causa do pecado. Então, também acreditar, né, ter a esperança que o sangue de Jesus derramado na cruz é para nós causa da nossa esperança. A cruz é chamada também de spes única, ou seja, única esperança. A cruz é a nossa única, última esperança. E um quarto excelente motivo da nossa esperança é a intercessão de nossa amada mãe, a Virgem Maria. A certeza da intercessão dela, né, como diz São Bernardo, o único que nos dá acesso ao Pai é Jesus. E a única que nos dá acesso a Jesus é a Virgem Maria, sendo a mãe dele. Enquanto Jesus é o mediador de justiça, a Virgem Maria é a mediadora da graça e da misericórdia, né, que pela intercessão dela nos obtém as graças que Jesus mereceu. Jesus não negaria nada à sua mãe, de São Bernardo. E ele, num sermão do Advento, ele dizia: por meio de vós, ó Virgem Maria, que achastes a graça de ser a mãe do Salvador, nós podemos encontrar acesso junto ao coração de Jesus, para que ele nos acolha, né, por intermédio de Nossa Senhora. Como a Virgem Maria cooperou para o renascimento espiritual dos fiéis por meio do seu amor, é verdade que Deus, né, é vontade de Deus que ela, por meio da intercessão, concorra para que esses que ela ama consigam a vida da graça nesse mundo, mas também na glória eterna. É esta a razão porque a Igreja quer que nós saudemos precisamente com a nossa vida, doçura, nossa esperança, a Nossa Senhora. Santo Anselmo dizia que a nossa feliz confiança, o seguro refúgio, a Mãe de Deus, né, e também nossa Mãe, quanta segurança nós podemos esperar, por conseguinte, da nossa salvação, já que ela depende da decisão de um irmão que é bom e de uma mãe que é misericordiosa. Falemos rapidamente ainda acerca das propriedades da nossa esperança. A primeira propriedade da esperança é que ela deve ser firme e certa, conforme o ensinamento do Concílio de Trento, dizia: todos nós devemos confiantemente o socorro de Deus, porque como ele começou a obra em nós, ele haverá também de completar, produzindo em nós tanto o querer como o fazer. Se nós soubermos aproveitar a graça que Deus derrama na nossa vida, nós também contemplaremos essa excelência de Deus que inicia a obra e termina a obra. E São Paulo diz, né, eu sei em quem eu acreditei e eu estou certo de que esse que eu acreditei é bem poderoso para conservar o nosso depósito naquele dia final. Portanto, nós não acreditamos em Deus, não é, de modo inseguro. Nossa esperança em Deus é certa, é firme. É também, não é, a nossa esperança deve também apoiar-se unicamente nele. E nosso Senhor tantas vezes nos proibiu de nos apegar às criaturas, dizendo: maldito seja o homem que confia em outro homem. Deus não quer que nós ponhamos a nossa esperança e a nossa confiança nas criaturas, porque nós podemos correr o risco de amar desordenadamente, acabar amando mais a criatura do que o próprio Criador. Depois, uma outra propriedade da nossa esperança é que ela deve ser operosa, que ela não deve ser vã e nem inútil. Isso nós devemos unir, por isso nós devemos unir a nossa confiança ilimitada em Deus, e o uso dos meios de salvação
e de santificação que a divina providência nos dá. Antes de tudo, a oração. A perseverança na oração até vermos cumprida a promessa que nosso Senhor nos fez. Por isso, nosso Senhor diz, orai sem cessar, e um dos meios exatamente a oração. Quanto durar o combate, São Boaventura diz, e como durante essa vida esse combate sempre existirá, nós nunca devemos cessar de pedir a Deus que nos ajude a não cair, não sucumbir. E, de fato, só nos salvaremos se conservarmos essa confiança e gloriosa esperança até o fim, ou seja, até a morte, acreditar que nosso Senhor tem reservado para nós um lugar. A nossa esperança deve ser animada pela caridade, porque é ela que aumentará a nossa esperança nos bens futuros, né? E entre os principais efeitos da nossa esperança estão o fato de que, pela esperança, nós obtemos tudo. Santo Agostinho diz que, pela oração, né, que é a chave que abre o céu, no mesmo instante em que a nossa oração se eleva a Deus, diz ele, desce sobre nós a graça que nós pedimos. Portanto, devemos confiar. Esperança também vence tudo, como diz São Paulo a Filipenses, que nós podemos tudo naqueles que nos confortam. Por isso, não devemos perder a coragem. Se sentimos a nossa miséria, a nossa fraqueza e somos atacados por tantas tentações, nós devemos elevar as nossas vistas para o céu e dizer como o rei Davi dizia, o Senhor é a minha ajuda e eu desprezarei os meus inimigos. Com o auxílio de Deus, repelirei todos os ataques do inimigo. Além disso, a nossa esperança conduz à perfeição, e esse é um efeito da esperança, porque ela aumenta o amor, e toda a perfeição consiste exatamente no amor. Os santos, porque amavam a Deus, sabiam que Ele é generoso para com aqueles que o amam, e colocavam por isso nele toda a sua confiança, encontravam a paz, mesmo em meio a grandes tribulações. Se aqui na terra nos sentimos oprimidos pelo peso da cruz, pelos sofrimentos, os santos dizem, ergamos os nossos olhos, reanimemos a nossa esperança, procurando, por meio da esperança no céu, suportar as tribulações dessa vida. Portanto, nós meditamos hoje acerca desses belos motivos da nossa esperança e amanhã nós meditaremos acerca da necessidade que nós temos da esperança e a função dela no nosso próprio caminho de salvação e de santificação. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.